está aqui no terceiro episódio do Mentaliza aí Podcast e o convidado de hoje é o psiquiatra Leandro Nogueira. Leandro, se presente para nós. Bom dia, meninas. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Nogueira, como você disse, sou psiquiatra. Atuo aqui na cidade de Uberlândia já tem mais de 12 anos e militante da área de saúde mental. Algumas especializações também, que a gente acaba fazendo ao longo da formação, mas contudo a gente atua bem específico aí na psiquiatria clínica. Eu conheço o Leandro, assim, desde que eu comecei minha faculdade. Tô aqui fazendo curso com o Leandro, que eu acho que é um... Assim, o psiquiatra e o psicólogo, eles tinham bastante essa rixa, né? Tipo, eu não quero mandar pro psiquiatra, eu não quero mandar... O psiquiatra também, às vezes, não fazia tanto questão do psicólogo. E eu sempre quis saber um pouco mais dessa área e tal. E eu sempre ia nos seus cursos. Eu acho que desde então eu falei assim, não, um dia a gente vai bater um papo com o Leandro. Olha, chegou o dia. Chegou o dia. Eu queria que você contasse pra gente como que foi sua trajetória, como que você escolheu medicina, por que você pensou psiquiatria, Como que você chegou na psiquiatria? Sim. Antes de fazer medicina, eu fiz engenharia mecânica, aqui na UF. Sério? Fiz até o sexto período. E não estava muito satisfeito com o curso, já estava pensando em largar. E nessa época, o meu avô estava com câncer. Morava em Teutaba, meu avô, minha família toda é de lá. E teve uma situação muito ruim, que meu avô já estava aquele estado terminal, só paliativo, mas sentia dor. E aí um dessas crises de dor que ele teve, dor e falta de ar, né, que já tinha dado metástase pulmonar. E aí a hora que minha avó e minha mãe chegou no pronto-socorro, o médico falou que não ia atender porque não tinha jeito, ia ocupar a vaga de alguém que poderia ter chance. E aquilo para mim foi um absurdo, porque todo mundo tem direito à assistência médica. E aí eu já estava pensando em largar a engenharia e falei, não, vou fazer medicina porque eu vou ser diferente dos médicos que... Não de todos, a gente sabe que sou um profissional... Profissionais ruins tem em todas as áreas. Sim. E aí foi nesse período que eu comecei a pensar em fazer medicina. Eu ainda estava na engenharia mecânica, mas eu falei, não, se eu for para medicina eu não vou ser igual esse médico que teve essa postura com a família toda, né? E aí foi quando eu resolvi fazer medicina. Aí você foi pra Niterói, não foi? Para Niterói, fiz lá na Universidade Federal Fluminense. E a faculdade toda eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Eu fiquei em dúvida entre cardiologia, neurologia e eram as minhas duas opções. A psiquiatria não era opção. Não era opção ainda. Não era opção. Até quando eu tive o diagnóstico de TDAH, que foi no meio da faculdade de medicina. E eu conheci um professor, que é o professor Paulo César Santos, que foi minha referência até hoje, que além de excelente professor, excelente psiquiatra, é um ser humano fantástico. E quando ele fez o diagnóstico e eu entendi o que acontecia comigo, foi quando eu falei, então eu vou fazer psiquiatria, assim como o professor Paulo ajuda as pessoas, para ajudar as pessoas. E aí desde então, desde o quinto período da medicina, Você já sabia que queria ser eu psiquiatra? sabia que eu ia ser psiquiatra. E você fez a residência onde? Você fez lá no Rio? Fiz tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Fiz tudo no Rio de E Janeiro. voltou pra cá porque sua família era de cá. Aí a família de cá eu vim para mais próximo da família. Mas fiquei 9 anos no Rio. Depois que você terminou a residência, você ficou 9 anos no Rio também? Não, foi 9 anos. Foram 6 anos mais 3 anos. Ah, tá. Entendi, Fiquei porque a 9 anos residência também é bastante tempo, né? Conta um pouquinho pra você, contou até um pouco do seu diagnóstico, né? Eu acho que muita gente tem um pouco de dúvida de que vai chegar na primeira consulta com o psiquiatra, como que vai ser ali, né? Como que ele vai perguntar, o que a pessoa vai ter que falar. Conta um pouquinho pra gente como que é essa avaliação psiquiátrica. Uma coisa que me causa muito, eu falo espanto, é porque as pessoas não gostam de conversar. Muitos médicos não conversam. E o psiquiatra E a precisa psiquiatria principalmente. Então, assim, muitos pacientes que consultam comigo falam, nossa, mas você me ouviu, você conversa. Eu falo, claro, como que a gente vai fazer uma consulta psiquiátrica se você não fala? Ou se você não ouve o que o paciente tem para falar. Então, normalmente, a primeira consulta, aquela consulta que a gente vai conhecer a pessoa. Então, o que a pessoa... hoje, lá na Lenog, a gente tem uma equipe de acolhimento, que é tipo uma pré-consulta. Antes de vir falar comigo, fala com as meninas do acolhimento,
Inclusive a Giovana é do acolhimento, Giovana, né? a Giovana vai vir Amiga aqui. de vocês. E nesse acolhimento elas pegam informações básicas, né? Já fez tratamento, quais medicamentos já tomou, porque isso na primeira consulta é importante. E por que a gente faz essa pré-consulta? Para na consulta a pessoa ter o tempo exclusivo comigo. Porque isso aí não precisa ser eu para pegar. Então elas vão ver se já tomou medicamento, quais medicamentos, qual dose, se tem algum problema de saúde. Aí coisas básicas, Tipo né? de que triagem, é uma, tipo uma triagem. uma pré-consulta, né? Como se fosse uma triagem mesmo. E na primeira consulta psiquiátrica, a gente vai entender o que levou a pessoa ali. Aí o que é importante? Né? Ela contar a história dela, quando que começou. Por isso que o psiquiatra tem que ouvir. Sim. Sim. E acredite, a maioria dos médicos não gostam de ouvir os pacientes. Eles querem saber só da queixa, Só do sintoma. só do sintoma. eu E acho não é só o sintoma. Eu acho que, assim, independente de abordagem e tal, ou quando a gente vai falar de sintomas psicopatológicos, a gente precisa saber da história da pessoa, como que aquilo ali foi evoluindo, da onde que veio. Então é muito importante o psiquiatra também ter essa escuta, né? Vocês estavam lá no meu último curso, né? Vocês viram lá não sim. focar no problema, né? É. E recente agora eu tive um caso desse. Uma pessoa me procurou suspeitando que tinha TDAH. Depois que Isso que a gente faz chama autorrevelação. A minha autorrevelação eu fiz há 2 anos atrás. Né? E eu tenho um diagnóstico já há quase 15 anos que eu tenho esse diagnóstico. Nem minha família sabia. Minha família ficou sabendo há 2 anos atrás. Sério? Então, essa pessoa me procurou. E aí, quando a gente vai fazer o diagnóstico de TDAH, né, vocês também, quando os pacientes procurarem vocês, a gente tem que ver diagnóstico diferencial. Você estava até falando do DSM. Sim. O DSM trabalha por... são itens, né? Todos os capítulos, ele tem o item A, o item B, o item C, o D, o E, alguns tem o F, vai ter... Normalmente, um dos últimos itens é o diagnóstico diferencial. E ele chegou lá e me contou todos os sintomas de TDAH. Falei, não, vamos fazer essa investigação. Só que aí a gente faz, normalmente quem vai fazer avaliação de TDAH, o que a gente tem que fazer de diagnóstico diferencial? Transtorno afetivo bipolar, transtorno borderline e transtorno do espectro do autismo. Que eles têm sintomas muito próximos. Principalmente impulsividade. Você tem impulsividade, né? Pode ter nessas 3. E aí, nessa investigação, eu descobri um espectro do autismo leve. Nesse paciente. Que trazia muito mais sofrimento para ele do que o TDAH. Porque as relações dele sociais eram muito difíceis. Entendi. E aí ele me contou uma coisa que foi fantástica. Ele criou uma persona para conseguir socializar e comunicar com as pessoas. E isso causava muito sofrimento. Causa, né? Só que ele não entendia. E aí ele teve essa questão, mas se eu fosse ali só no TDAH, Você talvez ele não teria o descoberto, diagnóstico. É isso que eu acho tão E interessante. a vida dele não ia assim. mudar tanto. Eu acho tão interessante da observação, da escuta clínica, por causa disso, que se o paciente chegar ali com eu acho que eu tenho isso. Se o médico, o psicólogo, ele foi enviesado naquele ali que o paciente traz, ele pode carregar um diagnóstico errado por muito tempo. Então é importante mesmo o psiquiatra investigar, olhar certinho, fazer esse diagnóstico diferencial por causa disso, né? E antes da gente ser psiquiatra, a gente é médico. E a gente tem que olhar tudo. Você falou da primeira consulta, né? E por que olhar tudo? Teve um caso muito interessante, que foi com alguns alunos de uma universidade federal, que eles moravam naquele alojamento da universidade. Tem o alojamento estudantil para quem é de outra cidade, não tem condição de morar sozinho. E aí teve uma época lá que uns 5 ou 6, no alojamento moravam umas 11 pessoas, né? Uns 5 ou 6 estavam com sintomas de depressão. Dentro do alojamento. Dentro do alojamento foram procurar ajuda da divisão estudantil, né? Pedir ajuda psicológica. Todos aqueles sintomas clássicos de depressão. Tristeza, cansaço, falta de energia, aquela coisa, apatia. E aí eles acharam que estava tendo alguma coisa dentro do alojamento. E foram ver se estava tendo uso de substâncias, se estava tendo alguma questão de bullying. Que é diferente, né? Todos apresentarem ao mesmo tempo. 6 pessoas, né? Quase mais da metade. Mais da metade do alojamento inteiro. E a gente sabe que a depressão, ela não é só por convivência que você vai ter... A não ser que você esteja num ambiente... E aí foi o que foi sendo investigado. E aí foram olhar...
né? E aí, nessa investigação que eu auxiliei, na primeira consulta, eu também peço exames. Uhum. E aí eu falei, não, vamos ver parte clínica. Sim. E todos estavam com anemia ferropriva baixa. E aí, mas por que todos estavam? É que o alojamento era longe do RU. E aí eles, para ir no RU, eles tinham que pegar condução, tinham que pegar ônibus, não dava para ir andando. Aí o que eles faziam? Miojo. O que estudante come que mora sozinho? Miojo, bolacha chiada, bobagem. Tanto E aí, que a alimentação é importante, né? e aí eles tiveram uma baixa, né? Fizeram uma anemia ferropriva com todos os sintomas da depressão. Aí o que acontece? Se eu vou lá e dou antidepressivo, eles vão melhorar? Não. E a maioria dos psiquiatras fazem isso, né? Chega na primeira consulta, já passa o medicamento sem investigar. Às vezes a gente passa um sintomático e investiga. Mas no caso deles ali, como não tinha um risco de suicídio, não tinha nada, não fazia sentido eu já começar um medicamento. Falei, vamos ver primeiro o que Sim. pode ser. Você investigou um diagnóstico diferencial também, né? Porque, querendo ou não, Sim. algum sintoma, igual a falta de vitamina, ele pode te apresentar sintomas psicopatológicos. Então, você tem que investigar. Geralmente, você pega exames laboratoriais para os seus Sim, pacientes? protocolo. Primeira consulta eu peço tudo. Hormônios, vitaminas, função hepática, renal, a gente faz um screening para descartar a questão clínica, que pode acontecer. Eu já peguei paciente com hipotiroidismo também, achando que tinha depressão. Muito importante isso Muito também, comum investigar acontecer. por completo, né? Que às vezes alguma coisa até- física que pode influenciar. Até às vezes algum remédio que a pessoa tá tomando pode gerar também um sintoma, né? Com certeza, né? Às vezes a pessoa faz um tratamento, é muito comum quem tem, por exemplo, doença autoimune. Eu já peguei pessoas tratando de lúpus, tem que tomar dose alta de corticoide. E dose alta de corticoide deprime o sistema nervoso central. Então chega lá. Fora que o lúpus é uma doença crônica que também já altera um pouco o humor. Isso. E aí a gente vê, né? Então você tem. E no DSM ele traz isso. Que um dos critérios lá é se isso não está sendo induzido por substância. Mas é um transtorno depressivo secundário ao uso de uma substância. Por exemplo, outra substância que causa isso, quem está fazendo tratamento de pele, com Rocutan. Porque vai. Eu mesmo, quando eu comecei a tomar, eu já fiz o tratamento com Rocutan. Quando eu comecei, eu acho que foi os primeiros 3 meses, assim, eu só queria ficar na minha cama. Eu não queria sair da cama, porque eu comecei tomando, eu tinha bastante espinhas, assim, no corpo, eu comecei tomando uma dose alta. Só quero ficar na minha cama, e eu sempre, a Laura me conhece, eu sou uma pessoa super ativa, então, assim, tava estranho aquilo. Fui na médica, a gente fez suplementação de outras vitaminas, pra depois voltar com o Rocutan. Porque às vezes E como que acontece isso? Do Rocutan, por exemplo? Que faz a pessoa. Você fala qual... O que acontece neurologicamente ali pra. Normalmente essa substância, né, por exemplo, o corticoide, o Rocutan eu nunca olhei especificamente qual que é onde ele atua. Mas em geral, vamos dar um exemplo aí de uma substância que faz isso também, né? O álcool, por exemplo. Ele atua no sistema nervoso central de uma forma que ele faz uma baixa de neurotransmissores, né? Ele começa a deprimir, literalmente, deprime o sistema nervoso central a nível de neurotransmissores, e é onde vem os sintomas. O Rocutan, eu não sei por qual que é o mecanismo específico dele, mas ele atua também nessa questão e é onde traz esses prejuízos. Por exemplo, antigamente usava-se muitos medicamentos para inibir apetite, né? Vamos pegar aí alguns deles, né? A sibutramina é um que é utilizado até hoje. Ele também afeta o humor. Afeta. Então, E a pessoa chega na clínica queixando de questões psicológicas e às vezes tem a ver com esses a medicamentos. medicação. A sibutramina ainda é pior, porque além dela baixar, ela tira uma fonte de prazer da pessoa, que é o comer. Então ela já fica com menos dopamina, entre aspas, e com uma substância que pode deprimir o sistema nervoso central. Aí é onde que a gente tem que entender também. Mas e aí, Leandro? Trata com antidepressivo, temporariamente. Também. Já peguei pessoas com Rocutan que mesmo suplementando, ficou muito ruim. E tinha que tratar com Rocutan porque senão ia ter problema, né? Às vezes já estava com nível de acne que já estava tendo infecção secundária, né? Às vezes infecção bacteriana por conta da gravidade. Aí a gente faz um esquema junto. Enquanto estiver tomando Rocutan, o que o antidepressivo faz no corpo da pessoa? Aumenta a disponibilidade de neurotransmissor. Então, durante esse período, trata. Temporário, né? Temporário, acabou, E tira também. assim, eu vejo hoje em dia como eu acho que
tanto quanto os médicos às vezes não trazem, que esses sintomas podem aparecer por conta da medicação, eles nem sabem. Às vezes eles nem sabem que tinha que te contar que tava tomando tal remédio, você vai começar o tratamento. Até por isso que é muito importante investigar certinho, né? Por isso a gente tem que ter um método, né? Então, na anamnese, que é o exame que hoje a gente usa, parte da anamnese é feita na pré-consulta pela equipe de acolhimento, tem todas essas perguntas. Faz hoje algum remédio todos os dias? Então, assim, a gente tem que perguntar, porque eles não contam. Por exemplo, recentemente eu atendi uma paciente que ela foi num outro colega médico de uma outra especialidade, que ela queria emagrecer, foi num nutrólogo. E aí ela falou que tinha muita compulsão por doce e comia muito. Ela até falou assim, se eu pegar uma caixa de bis eu não consigo comer 2 bis, eu tenho que comer a caixa toda. Se eu pegar uma barra de chocolate eu não consigo comer um tablete, eu tenho que comer a barra toda. Ele falou, não, tem um remédio que é ótimo, e realmente é ótimo, que chegou no Brasil há pouco tempo, que é o Contrave, que ele tem 2 substâncias, associação da bupropiona com a naltrexona. E realmente, para a compulsão alimentar hoje é um dos padrões hoje de tratamento, inclusive indicado pelo FDA. E aí o ERRAD já começa que pediu para ela tomar um de manhã e um à noite. Ele não pode tomar à noite, porque a bupropiona ela atua como um estimulante, ela dá mais energia. Então tira o sono. Tira o sono. Aí a paciente já começou a não dormir. Só que 15 dias depois que ela começou a tomar o medicamento, ela teve uma crise convulsiva. Entendi. E aí foi quando ela foi me procurar, né, que aí ela também tratava com outros sintomas. E aí na anamnese, né, ela contou que na infância ela teve que tomar um anticonvulsivante dos 4 anos até os 12, porque ela teve algumas crises convulsivas. E a bupropiona é uma substância que baixa limiar convulsivo. Então, a gente não prescreve essa substância para quem tem histórico. Pode prescrever? Até pode, mas aí você vai ter que dar um anticonvulsivante para a pessoa junto, aí você tem que acompanhar, mas a gente orienta, não tem outras coisas que daria para prescrever. Então, por isso que conhecer também o que você está fazendo é importante. É por isso que a gente fala da área. Então, se a pessoa está com problema psicológico, ela não vai procurar uma nutricionista, não vai procurar uma fisioterapeuta, ela vai procurar uma psicóloga. Né? Que fez psicologia, né? Que Isso. A gente fala terapeuta hoje fica muito amplo, né? Procurar um profissional da psicologia. Então, se você tem questões relativas. Se alguém precisa tomar antidepressivo, ansiolítico, qualquer psicotrópico, psiquiatra. Se você não vai com a queixa ginecológica num cardiologista. Sim. Não faz sentido. Então, por isso que é bom ir no especialista, porque é o nosso dia a dia. E eu vejo assim, vários médicos hoje em dia passam remédios psiquiátricos para as pessoas só porque a pessoa foi ali, relatou algum sintoma, ele não foi a fundo e já passa. Comigo mesmo já aconteceu. Eu tenho. Não tome. Não tome. Eu tive. Acho que foi em 2018, assim, mais ou menos. Eu tive uma crise no estômago e depois eu descobri que era intestino irritável. Síndrome do intestino irritável. Só que eu tava na minha época ali de cursinho. Eu tive gastrite nervosa, refluxo. Contexto todo estressor. Todo estressor. A minha gastro me passou um tarja preta. Eu vi, na hora que eu fui comprar, eu falei, mãe, eu tô com medo, eu não vou tomar. Não fui tomar. Depois eu comecei terapia, comecei essas coisas, comecei a ver, porque eu tava querendo ir pra essa área. Então, assim, já me deu uma pulga ali atrás da orelha, né? Então, assim, hoje em dia eu vejo que, assim, e era pra dormir. Eu nunca tive problema de sono. Eu durmo tranquilo, eu dormi em 5 minutos. E a médica não me passou. E não nunca me perguntou, ela só me passou. Então, assim, é muito importante quando qualquer médico te passa algum remédio, até o psicólogo que vai te trazer, faz tal técnica, alguma coisa assim, dá uma perguntada, pesquisa aquilo que você vai fazer, né? Por exemplo, aí você falou, o que é o tarja preta? É o benzodiazepínico. O Brasil hoje é o país que tem maior prescrição de benzodiazepínico do mundo. Passamos os Estados Unidos. E os sociais medicam também, e olha que a população americana é muito maior que a brasileira. A gente prescreve mais. E o pior é que não é só automedicação, é prescrição médica errada. Então, por exemplo, o benzo, né? Às vezes a pessoa vai em outra especialidade, vai
colega ginecologista, no urologista, no clínico, e relata, fala, nossa, eu não tô dormindo bem à noite, aí relata que tá passando por estresse, ansiedade, e aí, então vou te passar aqui um remedinho que vai te ajudar a dormir melhor, baixa a ansiedade. Realmente ajuda, só que o benzo não trata, ele tira sintoma. E o que que acontece? Aí a pessoa começa a tomar e sente bem. Só que o benzo, todos os medicamentos têm a questão de tolerância química. Então daqui 6 meses, aquelas 2 gotinhas de Rivotril, que é quase nada, que fazia ela relaxar, já não vai fazer. Aí vai ter que aumentar para 4. Daqui 1 ano aumenta para 10. E aí eu já cheguei paciente que chegava tomando 80. E ele não trata nada. Então se vai no psiquiatra Ele alivia e vê naquele momento. isso, a gente ia ver, não, então você está tendo insônia por conta de ansiedade, por conta de estresse, por esgotamento. A gente vai tratar a causa. Normalmente é uma monoterapia, você dá um remédio para tratar a causa e o sono melhora consequentemente. Só que hoje a gente está na era do imediatismo. Então, um tratamento desse dura muitos meses. O Rivotril na primeira noite você dorme. Eu ia falar do surto que a gente tá tendo agora do Zolpidem, né? Tanto é que mudaram a prescrição. Ele não é um benzodiazepínico, que aquela receita azul é só de benzo. Mas o Zolpidem agora, essa semana a Anvisa só vai autorizar a venda dele para tentar dar uma segurada no uso inadequado. Mas o Zolpidem, ele enganou todo mundo. Mas aí é mais estimulante. É, um pra psicoestimulante. estudo, né? Agora, o Zolpidem é interessante que quando essa molécula foi criada, há uns 10 anos atrás mais ou menos, ele veio com uma proposta fantástica pra gente, que ele não causa dependência química. Por isso que ele não era tarja preta. Vocês sabem que a tarja preta são medicamentos que potencialmente podem causar dependência química. Né? Hoje ele não vai continuar, ele vai continuar sendo tarja vermelha, mas ele vai ser vendido com a receita azul. Nossa, isso é muito importante. Né? Por quê? Porque ele não causa dependência química. Mas o Zolpidem, ele tem um efeito que é muito difícil de tirar das pessoas, que eu falo que ele causa, aí isso é minha subjetividade, vocês não vão achar isso escrito em lugar nenhum. Eu falo que ele causa dependência emocional. Sim, eu ia falar isso. Eu já tomei Zolpidem. Aquela coisa, mas foi prescrito, né? O meu psiquiatra que me acompanha do TDAH, teve uma época que eu estava com sono ruim, ele me passou para tomar alguns dias. Ele dá um sono que não existe. Ele faz uma coisa mágica, ele desliga a sua cabeça. Imagina você ter um remédio que você deita na cama, toma, em menos de 15 minutos você desligou, e no outro dia você acorda sem ressaca, sem nada, e bem, ninguém quer parar de tomar. E ninguém vai ter esse sono sem ele. E aí o difícil de tirar é porque as pessoas querem ter sono. Porque igual você falou, assim, se ele tá lá só tomando remédio, ele não tá tratando a causa que não está deixando ele dormir, pode ser ansiedade, que pode ser um estresse, que pode ser qualquer outro motivo. Se ele não tratar aquilo, ele quer o quê? Sempre vou lá tomando meu remédio. Não, e o tratar não é remédio. Por exemplo, às vezes ele só precisa pôr uma rotina do sono adequada, fazer uma higiene. E a pessoa não quer. Ela quer ficar ali até 10 horas da noite trabalhando. E aí deu 10h30, toma o Zolpidem, 15 minutos dorme. Sem ele, ela vai dormir lá para 1h da manhã, que é o normal. O cérebro ele precisa de tempo para ir desacelerando até chegar a hora. E as pessoas não estão dispostas a mudar o estilo de vida delas. E hoje em dia a gente tá vendo muito isso, a gente comentou isso no último podcast, que as pessoas estão pensando assim, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que postar minha rotina caótica, eu tenho que trabalhar, começar a acordar às 5 horas da manhã, acabar só 11 horas da noite. O workaholic não é vantagem hoje ser isso. É fator de adoecimento. Eu acho que é um tópico legal pra gente entrar, assim, quando você fez diagnóstico num paciente seu, geralmente você trata ele quando ele tá, você indica qualidade do sono, atividade física, o que mais? O psicólogo? Qual que é o meu critério para dar um medicamento para o paciente ou não? Ele tem que preencher uma dessas duas questões. Um sofrimento muito intenso e disfuncionalidade. Então, por exemplo, você falou, né, que existe essa divergência da psicologia, com a psiquiatria, né? Isso não pode existir nunca. Né? Eu brinco, às vezes vou falar com os psicólogos, falo, a psiquiatria não é inimigo da psicologia. E nem a psicologia é nossa inimiga. A gente tem que somar forças, que cada um tem um papel diferente. E eu acho que é complementar, né? Por exemplo, terapia funciona em pessoa morta? Se a pessoa está com uma ideação suicida grave, já tentou se matar 10 vezes, você vai falar, essa pessoa precisa de medicamento. Então,
ela vai precisar do acompanhamento psiquiátrico até para vocês conseguirem fazer uma intervenção psicoterapêutica. Tem que ser interdisciplinar, né? Tem que trabalhar os dois em Tem que conjunto. trabalhar junto. Então, assim, isso tem que ficar muito claro que a psicologia e a psiquiatria, elas têm que trabalhar juntas. Né? Então, não são, não vai no psiquiatra. Até vocês vão perceber que quanto que um psicólogo vai falar para um paciente no psiquiatra? Quando ele perceber que as intervenções não estão sendo possíveis por conta do nível de, às vezes, de sofrimento, às vezes de funcionalidade. Precisa tão disfuncional que ele não consegue levantar da cama para fazer, se sugerir, tem que fazer atividade física, ele não consegue levantar da cama para fazer. Nesse momento, vocês vão pedir uma avaliação. Então, eu olho esses dois critérios. Não está tendo muito sofrimento, não está disfuncional, não precisa de medicamento. Vamos ver outras estratégias. Tem. E aí, uma coisa importante, o tratamento ele tem que ter dia para começar e mais ou menos uma previsão para terminar. Porque essa coisa de prescrever e vai tomando aí, vai deixando... Acho muito importante isso, porque isso acontece bastante. Tem gente que toma o mesmo medicamento, eu conheço há 20 anos, 30 anos. Muito é falha do paciente. O que acontece? Muito. Ele vai lá no meu consultório, aí eu faço o diagnóstico, faço a pressão, acerto o medicamento, ele melhora. Aí ele pega a receita com o ginecologista dele, com o gastro, e fica tomando o resto da vida. E aí fala, nossa, eu não vou no psiquiatra porque ele vai me dar um remédio que eu vou ficar tomando sempre. Não é verdade. Tem algumas patologias na psiquiatria que são graves e crônicas que realmente a pessoa vai precisar tomar medicamento a vida toda. Por exemplo. Esquizofrenia, por exemplo, transtorno afetivo bipolar. Agora, são exceções. Se você perguntar do meu consultório hoje, menos de 5% vão precisar tomar remédio o resto da vida. Os outros 95%, se quiserem, não vão tomar remédio o resto da vida. É que depende muito do paciente também, né? Eu acho que na psicologia também, muita gente fala assim, eu vou começar terapia, mas eu vou fazer terapia pro resto da vida. Não é. A gente Deveria, né? Mas a gente tá aqui também pra você conseguir fazer tipo assim, você conseguir se cuidar e não depender da gente. Isso pra TCC, é a mesma coisa que você não vai precisar depender do remédio pra conseguir fazer as suas atividades, ter uma funcionalidade, você também não vai precisar do seu psicólogo, você não é dependente dele. Então, assim, é um tratamento pra você se virar, né? O medicamento junto com a terapia, melhorou o sintoma, melhorou o sofrimento, a pessoa consegue seguir, né? Uma coisa também que a gente queria, a gente tá estudando a pós em psicopatologia, né? E isso a gente escuta bastante nas escalas, nos testes. Você faz a aplicação deles também das escalas no seu consultório? Assim, como eu acho, eu sou parceiro da psicologia, né? Eu acho muito importante a gente saber onde é o papel da psicologia e da psiquiatria, né? E acho importante a atuação do Conselho Federal de Psicologia, né? Que eles atuam, eles tentam controlar bem. Existem avaliações e testes que são exclusivos da psicologia. Sim. E esses eu não faço. Por exemplo, um que eu gosto muito, eu não sei nem aplicá-lo, mas se pudesse eu teria estudado, por exemplo, os testes de inteligência. Né, o VISC para criança, né, o VAIS para adulto. Sim. Esses são os exclusivos da psicologia. Nós na psiquiatria podemos usar escalas, igual você disse. E alguns testes, né, que são em formato de escalas. Né? Então, por exemplo, escala de Hamilton a gente pode usar. O teste a escala de responsividade social, o DIVA, a escala ASR-18 para ver sintomas de TDAH. Então, essas escalas que a gente consegue usar até para ter até para mostrar para o paciente, né? Então, você chegou aqui, a sua escala aí de ansiedade deu um valor tal, vamos começar a tratar a ansiedade. Porque às vezes ele chega na segunda consulta, na terceira, você fala, e aí, você melhorou? Eu acho que não sei. Aí você aplica a escala e vê com o score baixo. Aí você fala, olha aqui, ó. E aí as escalas, elas têm os itens. Eu falo, nesse item aqui que está relacionado com ansiedade antecipatória. Olha tanto que melhorou. Então você está sentindo menos disso? Você fala, eu estou sentindo menos, é verdade, isso aqui melhorou. Pra pessoa ter uma noção, né? Pra pessoa, você só consegue analisar aquilo que você pode medir também. É uma forma de aferição. Então eu gosto de usar, né, na pré-consulta. A gente tem esse protocolo de usar algumas escalas de humor para ver a questão de ansiedade. Existe também os testes de triagem que são bem interessantes, que esses também podem ser utilizados, que é um que eu gosto muito da psicologia, que se eu consigo fazer triagem às vezes de personalidade, que o nome me fugiu aqui agora, tá?
Skid. Aham. O Skid é muito legal. O Skid, ele pega o DSM ali, ó. Você Vai. pega, se você pega a parte do Skid ali de personalidade, você faz uma triagem, né? E aí se dão sintomas, aí você vai investigar. Então, por exemplo, hoje, né? Quando a gente vai fazer o diagnóstico TDAH, eu consigo fazer o diagnóstico só com DSM e com DIVA. Mas eu não consigo ver as características se a pessoa tem uma dificuldade com a atenção não verbal, se ele tem alguma questão da inteligência, da atenção concentrada. Isso são testes psicológicos. Aí o que eu faço? Peço uma avaliação Eu ia te perguntar psicológica. isso, se você Aí manda pro psicólogo, pra você ter essa avaliação, com certeza. E falo pro paciente por que ele precisa fazer. E é onde a psicologia entra. Que aí são atribuições que no Brasil estão tentando derrubar, né? Então, não sei se vocês Sim. sabem disso. Já existe um projeto de lei tentando tirar a exclusividade, que eu acho temeroso. Temeroso. Porque Demais. para você poder usar esse tipo de escala, você tem que ter preparo, formação, né? A gente estuda, E aí a gente qualquer estuda pessoa porque pegar isso... não é só você pegar ali o resultado do teste, né, que vai estar lá um número, é você saber avaliar aquilo ali também. Então, assim, a gente estudou pra isso e vai deixar ali pra outra pessoa. Eu acho que foi até a Nilza uma vez que falou pra gente, falou, gente, isso aqui é de exclusividade de vocês, não ensinem pros outros. E tem muita gente que ensina, tipo, tá lá no organizacional, ensina o outro a fazer o teste, o técnico, alguma coisa assim. O polográfico é só o psicólogo que pode fazer. Mas eles conseguiram liberar pra compra, né? De testes. Não pode, não. Mas as pessoas usam, eles compra. xerocam, eles pegam os tá, testes. porque Não, Conseguem não, alguém. existe uma lei federal que para você comprar testes que são de exclusividade da psicologia, eles têm que apresentar o CRP. Se a loja não estiver cobrando, pode ser denunciado. Não pode vender. E brasileiro sempre dá um jeitinho. Não, sim. Infelizmente. Infelizmente, né? Isso aí acontece. E outra coisa que a gente também queria perguntar pra você é assim, mais ou menos que a gente vê hoje em dia, assim, as pessoas demoram, né, pra... Ou tem aquele que, comecei a sentir uma coisa, já vou no psiquiatra, ou... Que é raro. Que é raro. Ou tem aquele assim, nossa, eu demorei porque eu não vou lá no psiquiatra porque eu não acho que eu sou doido, eu não acho que eu sou louco, mas quando vai, o sintoma já tá bem avançado, né? O que você tem percebido hoje na clínica? Exatamente. Hoje, 90% dos pacientes vêm para a gente apagar incêndio. Inclusive, isso é uma reflexão que eu levo até para psicologia, que é uma área que eu estou estudando, que eu estou gostando muito da psicologia também, que tem da psiquiatria, que é trabalhar com prevenção e promoção de saúde mental. Hoje as pessoas vão quando elas já estão com uma demanda, e não para evitar a demanda. Sim. Então, é até um braço, entre aspas, aí da análise de comportamento, da TCC, que é psicologia positiva. Sim. Baseada em evidência. Ela também trabalha com a área baseada em evidência. E a proposta dela é a promoção em saúde mental e prevenção. Então, você vai com uma demanda específica, cuidou daquela demanda, passa para uma psicologia de continuar o tratamento agora. Não um tratamento, continuar um acompanhamento de promoção de saúde e de E prevenção prevenção. de recaída também. Eu acho, você citar na psicologia positiva, eu acho muito linda a história, né? Que ela surgiu, porque o psicólogo percebeu que, tipo assim, a gente tá tratando só a doença, a gente não quer isso, a gente quer promover a saúde também. Acho que psicologia é isso, ensinar a pessoa também, além disso, ser feliz. Então eu acho muito legal, assim, você como psiquiatra, saber desse ramo da psicologia. E a gente cuidou de pessoas, né? Então, quando eu me formei e fui começar a atuar na psiquiatria, eu tenho essa coisa de... Eu sou empreendedor nato. Né? Então, acho que não foi à toa que eu fiz engenharia. Eu falo para todo mundo que minha formação de lógica foi na engenharia. Porque engenharia, não sei se alguém já estudou as matérias, eu falo que a faculdade não é difícil de entrar, mas é a mais difícil de sair. Medicina eu fiz ela tranquilamente, não passei nenhum aperto. Engenharia até o 6º período, o negócio era puxado mesmo. Assim. Então, e eu entrei e comecei a fazer uma pergunta. Primeiro, por que as pessoas não vão ao psiquiatra? E segundo, por que quando elas vão, elas não seguem o tratamento? E aí eu fui entendendo. Então, aí o que aconteceu quando eu comecei a atuar na psiquiatria? A pessoa já chegou, o paciente falou pra mim assim, eu fui no psiquiatra, eu não gostei. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque ele conversou comigo menos de 10 minutos e me deu esse remédio aqui. Eu lembro de um caso específico de uma senhora que falou isso pra mim.
Ela estava com sintomas de ansiedade generalizada, TAG. Uhum. Aí eu peguei, olhei, ele tinha passado esse Escitalopram, mas ele passou no nome de um similar, Uhum. que era o... Qual que era? Eu até me lembro o nome, o Reconter. Uhum. E é o melhor remédio para tratar TAG. Só que em 10 minutos de conversa, o tratamento não é só a medicação, é o vínculo. Aí ela chegou, me contou isso, e aí eu fiz a consulta. A primeira consulta normalmente eu deixo um tempo maior. Ela pode durar de 1 hora até 1 hora e meia. Eu deixo até fora que já foi feita a pré-consulta. Uhum. Então tem tempo mais do que suficiente para você fazer um conversar. vínculo, né? E ela foi me contando a história. Eu lembro que ela falou que ela era da cidade, ela nasceu na cidade que meu pai tinha nascido. Eu já falei, nossa, meu pai nasceu ali. Aí já foi gerando uma proximidade. E acabou a consulta e realmente o melhor remédio para ela tomar era aquele. Aí eu fui prescrever o Lexapro, que é a referência do Escitalopram. Que lá estava escrito só Reconter, ela nem comprou. Aí eu falei, vou te passar esse aqui, esse aqui é outro. Ela, não, Você esse mudou aqui o nome só pra ela. Pra ela não referenciar. tomou, melhorou, ficou ótimo. Aí o que eu fiz diferente? É criar o vínculo, escutar e passar confiança. Sim. Sim. Em 10 minutos alguém passa confiança? 15 minutos? É por isso que a gente tem que fazer escolhas. Né? Sim. Então, por exemplo, Leandro, por que você não atende convênio? Você é mercenário? Não, não sou mercenário. Porque Mas não eu dá tempo. prezo pela qualidade. Sim. Para eu receber o que eu recebo em uma consulta de 1 hora, por exemplo, eu teria que atender 4 pacientes em 1 hora, que seria 15 minutos. E eu não consigo fazer uma medicina de qualidade em 15 minutos. E não vou me propor a fazer isso. Tem colegas que atendem, e tem pacientes que tá tranquilo isso também. Tem paciente que na primeira consulta, a hora que vai dando 20, 25 minutos, meia hora, eles já estão querendo encerrar a consulta. Porque muitos vão lá só pra pegar a receita, Eles não né? estão do acostumados, remédio eles não e estão assim. acostumados. Mas eu acho muito legal isso, que eu acredito que você tenha trago isso da psicologia também, que você gosta muito de estudar isso. E é legal propagar essa questão de realmente estar lá para escutar o paciente, né? Isso vem muito da área lá de antes, do começo da psicologia, de Freud, de tudo. Quando que começa o tratamento do paciente? Como assim? Não entendi. Quando que começa o tratamento do paciente? Quando ele quer começar, assim, né? Quando ele, hoje ainda está na era do WhatsApp, né? Quando ele te chama no WhatsApp. Então eu dou muitas orientações, né? Tem muitos amigos psicólogos, tem hoje as meninas na clínica estagiárias, todos lá. Então, por exemplo, né? Olha como que você começa um vínculo, um tratamento com a pessoa. Você acabou de formar, vocês já estão em qual período? Não. Então, chegando ali já. Você formou. E aí você decidiu que você também não vai atender convênio pelo mesmo motivo, né? Que o convênio paga muito, muito pouco. Inclusive, eu acho que não funciona, tem psicólogo que atende convênio com sessões de 30 minutos. Não dá para fazer uma sessão de psicólogo no mínimo 50 minutos. Acho que 50 é ótimo para dar os 10 minutos ali de escrever o prontuário. Né? E... Olha o TDA, eu tinha me perdido no que eu ia falar para você, mas já voltou aqui. Já voltou na linha. Aí o que eu falo? Então, você não vai atender, você está fazendo essa divulgação. Aí um paciente manda mensagem assim, ó, Oi Laura, você atende convênio? Aí já começou o tratamento, já começou o contato. Você fala assim, infelizmente não, mas estou à disposição, acabou o contato. Aí, em vez de você responder que não atende, aí você pergunta, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Ah, eu sou o João. Oi, João, mas só para eu entender o que está acontecendo, por que você está procurando um psicólogo? Aí ele vai desabafar ali, ó. Ali já é terapêutico. Porque eu tô com problema no trabalho, não tô dormindo, Fala, entendo, João, isso é muito comum, na psicologia a gente pode te ajudar com isso e isso. Mas infelizmente eu não atendo plano de saúde, mas tô aqui, porque você precisar, pode contar comigo. Ele não vai conseguir achar um psicólogo no convênio rápido, você acha? E ele vai procurar quem? Você vai te Porque pagar. você acolheu e ouviu. É Então, um diferencial. E aí já começou o tratamento e o vínculo aí. Então, eu falo que no meu consultório começa quando vai falar com a atendente. Por que eu só contrato atendente que são estudantes de psicologia? Pra saber. Porque elas têm mais empatia. Elas vão lidar com aquilo. Então, a hora que o paciente manda mensagem perguntando de valor, eu tento já nesse início de contato levar uma experiência boa para que ele já comece o vínculo. E o tratamento dele começa quando? Na primeira consulta.
Na forma, hoje eu só atendo online, mas quando eu atendia presencial, eu fazia uma coisa que quase nenhum médico faz. Quando eu ia chamar o paciente, eu abria a porta, eu ia lá próximo a ele, chamava pelo nome. Oi, senhor Luiz, tudo bem? Cumprimento. Vamos lá, sua consulta. Ali você já começa o cuidado. Mesmo, né? Eu podia mandar uma mensagem para a secretária e falar, manda entrar. Ou podia fazer pior, que alguns médicos fazem, quando é em clínica grande, abre a porta e grita, fulano, vou lhe dar. É legal isso, porque... Nossa, também me perdi aqui o que eu ia falar. Mas é legal isso porque, lembrei, porque muitos pacientes também têm essa dificuldade, né? De tipo assim, será que eu cliquei aqui? Não, Pode comer, viu? Se quiser batatinha. E tipo assim, muitos já têm essa dificuldade. Às vezes ele manda essa mensagem, mas ele fala assim, nossa, de ir até lá, se ele não for bem recebido, ele para ali. Entendeu? Assim, muitos porque assim, a gente tava até conversando na supervisão esses dias, assim, que teve bastante, a gente começou na clínica agora, né, em estagiar, e muitos marcam a sessão e não vão. Marca a sessão e não vão, inventa alguma desculpa na hora, alguma coisa. Porque ali também, ele aceitar que ele tem que ir ali, às vezes, por conta de tudo que é falado na sociedade, assim, às vezes é difícil. Então, você saber acolher, ter uma pessoa ali, ter a estagiária que tá lá, da recepção, é um contato diferente pra pessoa falar assim, não, aqui é um lugar confortável que eu vou conseguir me tratar. Já começa, igual ele falou, achei muito interessante isso, né? Já começa no primeiro contato. Primeira pergunta, porque às vezes você não sabe a história da pessoa, às vezes foi um grande passo ela ter te mandado mensagem. Não, e eu fui brincar, é o lead, né? Então ela já chegou ali você, né? Já chegou na sua clínica. Como é que você vai reter ela ali? Como é que ela vai... Eu vou ficar na Lenog. Porque a Lenog não é o mais barato. É o diferente. Aí eu falo assim, eu não discuto preço nem valor, eu discuto qualidade. Né? Então, você não vai ter um atendimento de qualidade em 15 minutos, igual você vai ter lá na Lenog, que você tem até 1h30 na sua primeira conversa. E aí, isso aí é valor, mas não é isso, é o vínculo que você já cria com a pessoa. Por que tem que ter empatia? Porque quem está procurando a gente está sofrendo. Então, quando eu vou treinar as atendentes, as recepcionistas, né, que não são estagiários, né, eu sempre diferencio, né, eu dou preferência para estudantes de psicologia do curso noturno, que são que precisam trabalhar, elas normalmente trabalham, mas por conta da empatia, e no treinamento eu falo, ó, vão vir pessoas aqui que vai te tratar rispidamente às vezes, que não vai estar um pouco mais reativa. Aí você tem que entender que é a demanda deles. Inclusive, né? A gente pode colocar para você. Estamos até dia 22 recebendo currículos. Não é estágio, é para atendente, né, para recepcionista. Mas que você vai estar em contato ali com o público, né? E no treinamento a gente leva isso, né? De empatia. Né? Então eles chegam, às vezes, bravos lá e a gente entende porque não está num período bom. Acho que outro ponto também que você falou é questão de valor da sessão, assim. Hoje em dia ainda as pessoas lidam com a saúde mental como um luxo, como um extra. Não, tá muito caro essa consulta. Não é prioridade. E não é prioridade. E gente. Se você não estiver bem na sua cabeça, você não vai conseguir ser funcional no resto da sua vida, no seu trabalho. A gente conversou muito disso. Sim. As meninas do marketing trouxeram muito essa questão pra gente. Que como é um trabalho que você não para... Então, assim, né, a saúde mental chega uma hora que ela... Então, assim, se você não tá bem com a sua mente, com as suas questões, você não vai conseguir trabalhar direito, você não vai conseguir ter um vínculo com a sua família. Então, assim, é prioridade. Né? Existe um conceito até da psicologia, né, que é a dissonância cognitiva, né? Vocês lembram desse conceito? Sim. Que a pessoa ela cria um motivo que não existe para justificar algo injustificável. Né? Resumindo é isso. Eu tenho uma paciente que consulta comigo já deve ter uns 5 anos. E ela é um caso grave e crônico, né? Que ela vai precisar de acompanhamento, né? Por muito tempo ainda, por algumas questões dela. Aí esses dias ela veio falar comigo que ela ia ter que mudar de médico por causa do valor da consulta. Eu gosto muito de tecnologia, né? Ela foi falar isso comigo pelo WhatsApp. Aí ela tava com a selfie que ela tirou no elevador. Com o iPhone 15, é o 15 que é o último, né? É o 15. Eu falei pra ela, nossa, mas... Vamos cuidar da sua saúde mental, investe aí igual você investiu no celular, que com esse valor aí você trata por 3 anos aí de consulta.
Aí ela riu, né? Falou, você tá falando que eu não tô priorizando. Eu falei, não falei nada, eu só Só fiz te deu um só toque. comparei, só te dei uma referência. Então é prioridades, né? A Importante. pessoa, ela direciona o dinheiro dela para aquilo que ela prioriza. Uhum. Né? E tem muita gente que fala, não tem dinheiro para pagar a terapia, mas gasta dinheiro com bebida todo final de semana. Que se você juntar num mês, daria o valor da terapia. Até porque, teoricamente, a bebida ela vai te relaxar momentaneamente. A terapia não. A terapia no começo ela vai te fazer, entre aspas, sofrer ali. Você vai ter que lidar Você com vai alguma- reviver. Você vai reviver, Sentimentos. você vai ter que colocar em palavras muitas coisas que você não quer falar, então a pessoa vai deixando de lado mesmo. Vai, muita gente pode. Acho legal você falar dessa especialidade, né? Ah, é Você verdade, colocou. gente, eu vi que você tem especialidade em dependência e vícios, não é? Ah, eu fiz uma especial em dependência química Conta um também. pouquinho pra gente. Como que é o tratamento? Como que É, tem chegado as pessoas? Normalmente o dependente químico, o primeiro passo é aceitar que tem a dependência química. Eu fiz essa especialidade na Unifesp, em São Paulo. Melhor serviço do Brasil, um dos melhores do mundo em dependência química, com o professor Laranjeiras lá, que é referência no mundo inteiro em publicações. E muito bom o serviço deles, né? E aí, eu gosto de falar de dependência química, não daquilo que é aquele mais grave, que todo mundo que vê aquela pessoa que é usuário de crack, que tá lá na condição de rua, não. Vamos falar do dependente químico funcional. Uhum. Que ele tem a dependência química, mas ele funciona. Né? Uma pergunta antes da gente falar aí, qual que é a substância que que tem mais dependentes químicos dela hoje no mundo? Álcool. Não? Nicotina. Não? É remédio. Cafeína. Cafeína. Sério? Ah, verdade. Cafeína, né? A cafeína causa dependência química. Sim. É a substância psicoativa mais utilizada no mundo. Né? Não é o álcool. Né? E agora, por exemplo, o álcool, ele causa mais disfuncionalidade que a cafeína. Então Sim. não dá para falar que é disfuncionalidade. Então, vamos falar do álcool, que é a substância que tem mais dependentes químicos funcionais. O que é funcional? Ele consegue ter uma certa funcionalidade. Só que isso traz um impacto gigantesco, negativo para a vida dessas pessoas. Vocês sabem mais ou menos qual que é a quantidade que é considerada abusiva de álcool? Não. Não há consenso médico, mas assim, a maioria das entidades médicas aceitam uma proposta da Organização Mundial de Saúde, que foi feita baseada nas questões metabólicas, né, tanto do homem quanto da mulher, por isso que é diferente o valor. Né? Para o homem que bebe menos de 5 doses por semana, ou até 5 doses, ele não faz uso abusivo de álcool por semana. O que seria 5 doses? 5 latinhas de cerveja, ou 150 ml de drink, né, que é aqueles shotzinhos, 5 shots, ou 5 taças de vinho. Por semana. Por semana, não por dia. Por Isso semana. pro homem. Para o homem. Para a mulher são 3. Então, se o homem toma mais de 5 doses por semana, ele já está tomando abusivamente. Se a mulher toma mais de 3, isso já é abusivo. Né? E o que isso causa no corpo? Isso causa um impacto gigantesco. Até 5 doses, vamos falar do homem, por exemplo, a metabolização ela acontece de uma forma mais efetiva. Então, ele vai ter menos impacto daquilo. O corpo recupera mais rápido. Acima disso, o corpo vai demorar mais porque já, vamos dizer assim, já é um valor mais, entre aspas, muito entre aspas, tóxico para o organismo. Então, por exemplo, uma bebedeira aí num sábado, se a pessoa tomar lá umas 10 doses, ela demora 4 dias para melhorar daquilo 100%. Então ele bebeu no sábado, então vai ter o domingo, segunda, terça, quarta. Quarta-feira ele começa a melhorar daquilo. Aí na sexta já volta a beber de novo. Entendi. E o dependente químico funcional é aquele que fala, mas eu fico 40 dias sem beber na quaresma. Fica. Ele não tem abstinência, ele dá conta. Só que depois ele bebe o ano inteiro em excesso. O que isso atrapalha? Performance no trabalho. No homem, questão de libido. Baixa libido, falta de energia, cansaço, concentração, atenção, memória. Então, o álcool, e sem contar que o álcool está relacionado com mais de 60 doenças clínicas. Então, a pessoa que usa álcool sempre, ela vai ter mais propensão a ter
mais de 60 tipos de doenças que podem complicar e ser graves ao longo da vida da pessoa. Então, os dependentes químicos funcionais hoje é a maioria. É o que dá mais afastamento de trabalho hoje no mundo, é bebida alcoólica. Sintomas relacionados ao álcool. Da gastrite, da dor de cabeça, da mal-estar. A pessoa não consegue trabalhar, pega um atestado lá por conta disso. E aí ela... Só que ao longo da vida, isso vai... quando a pessoa é jovem, ela vai aguentando. Mas aí você pega aí 20, 30 anos fazendo isso, aí começa. Eu já atendi paciente de 50 anos, 55 anos com demência de Korsakoff, que é demência alcoólica. Que é terrível, é igual o Alzheimer. E como o paciente é funcional, ele vai demorar para buscar um tratamento. Não vai nem procurar, esses aí não procuram. Eles acham que não tem problema. Tá tudo bem, tá controlado, né? Porque conseguiu ficar um tempo E às vezes sem, assim, ele é funcional, ele consegue trabalhar, mas às vezes tem muito problema em casa. Sim. Então assim, é um É o que eu mais atento. Né? Que aí a esposa realmente, ela começa a ficar incomodada, o marido chega todo dia. Ah não, mas eu tomei só 3 cervejas. Toma 3 cervejas todo dia. Semana tem 7 dias. Né? 3 assim, no meio da semana, né? Que é final de semana, toma. Pode aumentar mais. Então, quem faz... Aí, o que me marcou isso, né? Eu fiz isso aí em 2014, essa especialização. Nossa, eu tô 10 anos já, né? Tô ficando velho já, né? E eu fiz um experimento. Quando eu terminei ela, que eu entreguei meu TCC, que eu terminei ela um pouco antes do... foi um pouco antes... foi em 2014 mesmo. Eu falei, não vou beber. Parou. E eu fiquei 8 anos, 0 álcool. Porque aí eu olhava pro meu paciente, olhava no olho dele e falava assim, olha, é possível você divertir, fazer as coisas sem beber. Ah, não sei o que você fala. Eu não bebo. Eu fiquei 8 anos. Hoje, então você bebe muito. Hoje, eu tô dentro do que não é abusivo. Tem semana que eu não bebo nada. A outra semana eu não bebo mais de 5 doses. Raramente acontece isso. Às vezes, um evento ou outro, mas raramente. Mas eu fiquei 8 anos zerado. Né? E aí, para mostrar para os pacientes que dá. Eu ia para formatura e não bebia. Eu ia para festa de casamento e não bebia. Para todos os eventos que todo mundo bebe muito, eu ia e conseguia ficar sem beber. E interessante, social, né? no início é ruim. É difícil, né? Mas depois eu acostumei que no final as pessoas achavam que eu tinha bebido, que eu tava divertindo igual todo mundo. 5 horas da manhã eu tava lá pulando, dançando igual todo mundo e 0 álcool. Só na copa, só na copa. E é desculpa de vários pacientes, né? Assim, mas como que eu vou ter uma vida social? É porque é do cultural, né, na verdade. É do cultural álcool. do brasileiro, né? Só não tá no velório ainda. Você não tá no quê? No velório. Festa de batizado, verdade. aniversário, casamento, chá de revelação de bebê, qualquer tipo de comemoração hoje, o álcool é uma droga socialmente aceita. Sim. Né? É diferente de outras, né? Por isso que ela é mais difícil, né, de combater. E o álcool tem um papel também, entre aspas, aí, de fuga, né? Então a pessoa, em vez de procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, bebe para aguentar a vida que ela tem. Todo dia. Verdade. E você falou também da cafeína, assim, eu acho que de cafeína, então, muito menos, nunca deve ter aparecido no seu consultório, né? Ou já apareceu? Aparece com ansiedade generalizada, com TAG. Ah, tá. Aí, na pré-consulta tem lá, né, hábitos. Eu pergunto, você toma algum tipo... Você toma café? Sim. Qual quantidade? A pessoa já assim, como assim? Eu falei, que tanto? Eu já peguei paciente que tomava 2 garrafas de café por dia. 2 litros de café por dia. Peguei paciente que tomava 8 cápsulas de café por dia. Aí não dorme, não sei o quê. Ah, tá. E aí começa a sentir taquicardia, dor no peito. Aí é pela cafeína. E aí tem que fazer desmame. Se você tira a cafeína de uma vez, Diminuindo. ela dá dor da abstinência, porque ela causa dependência. O que causa dependência química tem sintoma de abstinência. Por exemplo, o Zolpidem não dá abstinência, ele pode ser parado. Agora o Rivotril, se você não pode tirar de uma vez, você tem que reduzir. A cafeína também. O álcool também. O álcool Nicotina também. Nicotina também. Então a gente tem que fazer o desmame. Inclusive do café. Aí eu passo lá o esquema de desmame de café. Aí você vê a dose que a pessoa toma e vai reduzindo semanalmente. E tem muita coisa também que a gente pode usar, né, em vez do café, assim, vários chás. Óbvio que não vai ter a mesma porcentagem de cafeína, mas vai fazer a pessoa ficar mais... Tem, com certeza. Tem substâncias naturais. A gente passa, né,
suplementos, né? Glutamina ajuda, arginina, você pode comprar, manipular isso e tomar, que vai te dar energia sem te dar ansiedade. Leandro, então a gente deixou algumas perguntas também lá no Instagram, né, pro pessoal fazer pra você. Uma que apareceu foi assim, ó, qual é o primeiro indicativo de que preciso consultar um psiquiatra? A questão de funcionalidade. Então, se você está tendo alguma disfunção em qualquer área da sua vida, seja ela profissional, pessoal, nas suas relações interpessoais, e que está te gerando sofrimento, você está tendo perdas, é bom você ir para ser avaliado. E como a gente falou, né? Não significa, se você for ao psiquiatra, que você vai sair com uma receita na mão, prescrição. Pelo menos comigo não, né? Com muitos colegas que eu sei que fazem uma boa prática médica, também não. Mas você vai ser orientado. Tem pacientes que eu faço hoje basicamente psicoorientação. Né? E é diferente. A pessoa precisa disso. O cérebro precisa de referência. Eu não sou só prescritor. Antes de eu prescrever, eu oriento, eu converso com o paciente, eu escuto. Isso já faz tudo para o tratamento. Então, quando você vê que você está tendo alguma disfuncionalidade, sono, o que são os marcadores de disfuncionalidade? Falta de sono ou sono excessivo, falta de energia, falta de prazer. Às vezes eu pergunto para a pessoa o que ela faz que dá prazer. Ela não sabe, aí eu falo, e quando que você fazia alguma coisa que te dava prazer? Tem gente que não lembra. A pessoa não sabe o que ela fazia que dava prazer. Então assim, aí na terapia ela vai tentar ressignificar e descobrir. Talvez o que dava prazer antes não vai dar hoje, mas ela pode descobrir novas formas de sentir prazer. Sem ser o álcool, eu falo, só não vale o álcool. E drogas ilícitas. Outra pergunta que apareceu é qual o sintoma mais prejudicial do TDAH? Ó, essa dá pra eu responder, hein? Essa aí você já tem um... Eu acho que é o cansaço. Uma coisa diferente. É o esgotamento, porque assim, né, as pessoas estão tentando romantizar muito algumas doenças, né, então o TDAH tem vindo para um lado de romantização no sentido de que seria uma vantagem só, né, e não é. Então assim, eu trocaria meu TDAH para não tê-lo, mesmo sabendo que ele me dá eu tenho algumas... Hoje se fala altas habilidades, né? O meu cérebro desenvolveu algumas altas habilidades para eu sobreviver meus 25 anos, que eu tive diagnóstico com 25 anos de idade, né? Então até meus 25 anos eu tive que me virar. Eu entrei em 2 faculdades federais, tendo TDAH, e criei um método de estudo sem saber por que eu tinha esse método de estudo. Então, é o esgotamento emocional. Tanto é que quando eu descobri que eu tinha TDAH, eu estava indo trancar a faculdade de medicina. E foi mais ou menos no mesmo período que eu larguei engenharia. Que eu larguei engenharia no 6º período. Eu estava no 5º período da medicina, que é um período muito difícil, que é a hora que você sai do básico e começa entre as profissional, que a gente estava ali, aí começa aquelas matérias, né? Semiologia médica, você já vai para o hospital, atende paciente. Eu estava num cansaço. E aí foi quando eu fui conversar com o meu professor, que eu morava... Vou pôr mais pra cá. Eu morava com colegas de medicina. E o que eu percebia? Que, por exemplo, a gente ia ter uma prova. Eles conseguiam se organizar e estudava para a prova ao longo dos dias. Eu tinha que virar à noite, eu deixava tudo para a última hora e eu tinha que gastar uma energia gigantesca para conseguir fazer igual eles faziam. Então, tudo que eu fazia, como a gente era da mesma turma, eu comecei a perceber que eu gastava mais energia e era muito mais intenso para mim. Eu estava sempre cansado no final do dia. Então, assim, o TDAH te gera uma exaustão por ter que fazer esforço e pela hiperatividade mental. Né? As pessoas acham que o hiperativo é aquele... Vocês podem ver que eu não fico me mexendo aqui. Sou meio atrapalhado, mas eu não fico batendo perna, eu não fico... No DSM, que é o nosso manual diagnóstico, dos 9 sintomas da hiperatividade, só 2 são motores. Né? Eu não tenho nenhum desses 2 motores. Eu só tenho os outros 6 só, né? Só os outros
7, os outros 7, que são psíquicos. Então, a minha cabeça não para, então eu já chego no final do dia com aquele cansaço, e pelo cansaço de ter que fazer um esforço maior para conseguir. Então, por exemplo, enquanto eu gasto 4 horas para ler 10 páginas, os meus amigos liam 10 páginas em 1 hora. Liam, entendiam, faziam o resumo, estava pronto. Eu gastava 4 horas. Então, do TDAH, para mim é o esgotamento. Não, o bom é você ter a importância do diagnóstico, né? Com certeza, depois disso, você mudou o seu método de estudo. Então, igual quando Tratei, você fala tive assim... indicação de tomar medicamento. Uma pergunta, quem tem TDAH vai tomar remédio o resto da vida? Não. Você toma o tempo... Por isso que eu falo que a gente trata pessoas. No meu caso, eu tomei medicamento constante o resto da faculdade. O período lá pós-faculdade, né, que eu vou fazer psiquiatria, e os meus 3 primeiros anos quando eu vim para Uberlândia. Hoje eu não tenho essa necessidade mais diária, mas assim, às vezes eu preciso. Quando eu vou preparar uma aula, um curso, né? Então se eu não tomar um medicamento, talvez para eu fazer 40 slides, eu vou gastar um final de semana inteiro e não vou fazer tudo do jeito que eu queria. Tomando medicamento eu faço em 6 horas. É muita performance, a diferença é gritante. Então, para mim, a pior questão do TDAH é esse cansaço, esse esgotamento que a gente tem todo dia. Né? Então, eu sou fã eu gosto muito da Ana Beatriz, aquela psiquiatra, porque quando eu li o livro dela, Mentes Inquietas, né, quando eu tive o diagnóstico, e eu fiquei sabendo se eu fui ler, era a minha história de vida. Eu tenho uma mente inquieta. Isso cansa. E é bom saber que, assim, é um exemplo, né, de pessoa que consegue, que depois do diagnóstico conseguiu ali viver e teve a vida. Então, o problema, quando a gente fala assim, como você falou, né, eu trocaria meu TDAH por uma vida normal. Mas, a partir disso, depois que você teve o diagnóstico e conseguiu tratar, você conseguiu uma vida mais normal, né? Hoje eu entendo o que é não ter a cabeça com muitos pensamentos na época eu comecei a tomar medicação. Hoje eu já tenho outras ferramentas para lidar com isso. Então não depende só disso mais. Outra curiosidade que apareceu aqui é quais transtornos mais aparecem na clínica para você? Qual que você acha aí? Ansiedade e depressão. 90% hoje de pessoas que me procuram. O transtorno de depressão é um dos mais diagnosticados aqui no Brasil, né? No mundo, né? No mundo, isso. Segundo, antes da pandemia, né? Eu não vi com certeza deve ter acelerado, mas antes da pandemia, até agora em 2040 vai ser o transtorno mais comum no mundo. Vai passar as doenças cardiovasculares, tudo vai ser o transtorno. Estima-se que 50% da população mundial terá ou vai ter um episódio de depressão ao longo da vida. Metade do mundo. Então nós estamos em 4 pessoas aqui. 2 aqui vão ter algum momento da vida um episódio. O engraçado é que eu acho muito curioso isso. Vou tentar arrumar a luz aqui, rapidão. Ah, tá. Uma coisa que eu acho curioso é assim, que a gente acha que o psiquiatra atende mais o de personalidade, alguma coisa assim, né? E não, é o depressivo que mais aparece na clínica. Aí depende do local, né? Quando eu trabalhava no SUS, que às vezes no SUS tem um CAPS, são os ambulatórios de alta especialidade, aí ali vão pacientes mais graves. No meu consultório, né, ambulatorial, igual, ainda mais hoje online, por exemplo, online eu não atendo paciente com esquizofrenia, não dá para atender. Consulta online, paciente bipolar muito grave, disfuncional, não dá para atender online. O border é muito grave, não dá para atender. Por que não dá para atender esses pacientes online? Porque a gente precisa ver eles. Você precisa, por exemplo, um esquizofrênico, né, que tem esquizofrenia. Ele tem pensamentos persecutórios, né? Então, às vezes, no online ele ele pode achar que ele está sendo gravado, que ele está sendo vigiado, então, assim, não dá para atender. Acaba que vai selecionando hoje, né? E o mais comum é isso, ansiedade e depressão hoje, na minha prática atual. Uma pergunta que a gente não falou durante o episódio que eu queria fazer, Laura, queria fazer, porque as pessoas geralmente me perguntam isso. Qual a diferença entre psiquiatra e psicólogo? Boa pergunta. A primeira diferença, né, é que para fazer psiquiatria tem que fazer medicina, é um pré-requisito. Né? E as pessoas perguntam, por que tem que fazer medicina? Pela questão do fármaco.
No Brasil hoje, né, existe como, da mesma forma que só os psicólogos podem fazer testes psicológicos, né, a prescrição de fármacos ela é um ato médico, né, com algumas exceções, né? Por exemplo, a odontologia pode fazer a prescrição de fármacos, a enfermagem, tem algumas outras áreas da saúde que também podem, né? Mas em grande parte é da medicina. Então, o psiquiatra, diferente do psicólogo, ele vai fazer a prescrição de um fármaco quando tem indicação, né? E aí é onde entra o papel do psiquiatra. Já o psicólogo, ele faz o curso de psicologia, tem que fazer o curso de psicologia para ser psicólogo. Sim. Né? E vai trabalhar com ferramentas não farmacológicas, né? Psicoterapêuticas. A diferença básica é essa. Agora, o psiquiatra, né, a gente pode fazer uma especialização em psicoterapia, isso existe, né? Eu fiz TCC, fiz algumas disciplinas também da psicanálise na faculdade, mas eu não misturo, eu não sou psicoterapeuta, eu só sou médico psiquiatra. Eu acho que não dá para misturar e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu vou conduzir a psicoterapia e prescrever. Não vai ser bom isso. E eu acho legal a gente falar assim também que assim que tem o paciente que vai precisar só da psicoterapia, tem o paciente que vai precisar do psicólogo com a ajuda do psiquiatra. Então assim, é um trabalho complementar, mas é um trabalho também diferente, assim. Eu vi uma definição esses dias que geralmente as pessoas já me perguntaram várias vezes. E eu vi uma definição falando que o psiquiatra ele vai tratar o sintoma com os medicamentos, né, claro. E o psicólogo ele vai tratar realmente aquelas questões, tentar resolver aquelas questões psicológicas da pessoa, né? Exatamente, né? Eu falo que o medicamento, isso aí, eu fiz até um bordão disso, né? Que eu falo que eu gosto de repetir, é exatamente isso, né? O medicamento, ele só alivia sintoma, né? A terapia que busca a cura. O medicamento não cura. Zero chance de se parar de tomar, naquele momento, se não for, né, prescrito pelo médico, pode voltar tudo. Volta tudo, né? Você não resolveu aquilo, né? Então, assim, né? O medicamento trata sintomas, a terapia cura. Por isso que eu falo, a pessoa que toma antidepressivo ou ansiolítico e não faz terapia, tá perdendo tempo. Por isso que às vezes cai naquilo que a gente falou, né? Que ele vai ficar dependente do remédio, que às vezes nem era pra gerar dependência química, porque ele não tá ali tratando, na hora que ele parar. Porque se a hora que tirar vai... Eu sempre conto a história da casa. Já contar essa história da casa? Aquela história, você não conhece ela não, da casa? Eu falo, você imagina que você comprou uma casa e muda pra lá, só que é uma casa antiga. Aí na casa, as casas antigas tinha carpete, os quartos eram com carpetes, né? Tinha aquelas cortinas de tecido. Na primeira noite que você dorme lá, você tem uma crise alérgica. Te deu urticária, sua glote fechando, você vai parar no pronto-socorro. Aí te deram antialérgico e encaminharam pro imunologista lá, pro alergista te examinar. Aí fez aqueles testes de alergia lá, você tem alergia a ácaro, poeira, fungo, tudo que tem em sua casa. Aí ele falou, ó Laura, você vai tomar um medicamento aí durante 6 meses, vai tomar um antialérgico e um corticoide dose baixa, daqui 6 meses você volta. Aí na primeira semana acabou, você nunca mais teve coceira, alergia, nada. Aí você voltou lá depois de 6 meses. Aí ele vai perguntar como é que tá a casa. Você arrumou a casa, você trocou os carpetes, você trocou as cortinas. Se você não tiver trocado, antialérgico causa dependência? Não causa. Mas o que vai acontecer se você não tiver arrumado a casa e parar de tomar antialérgico? Vai voltar tudo de novo. O medicamento é exatamente isso, né? Então, aí eu falo que a terapia é o arrumar a casa. Sim. Você tem que arrumar a casa pra você ficar sem aquilo. Por isso que o trabalho tem que ser conjunto, né? A pessoa às vezes precisa do medicamento, mas também precisa resolver aquelas questões. Exatamente. Eu achei que foi muito legal o nosso papo de hoje. Leandro, conta pra gente onde que as pessoas te acham nas redes sociais. É muito fácil minha rede social. Meu nome é @Leandro Nogueira. Só digitar lá, vai aparecer lá o Instagram, Twitter. Twitter não, agora é o X, né? Agora é o X, né? Pega a lembrancinha pra ele, né? É verdade. Olha.
Mas as redes sociais é só o meu nome mesmo, @LeandroNogueira. A gente Tem deixou uma YouTube. lembrancinha com o caderninho do Mentaliza tem- pra você. Olha, gente. Tem uma lembrancinha. Tem no YouTube, tem o nosso canal, que é aí é o YouTube, né? www.youtube.com/c/Lenog. Ou só digitar lá no YouTube, Lenog Saúde, vai aparecer já o canal. E pra quem é de Uberlândia também, né? Geralmente você faz o streaming também dos seus cursos, né? E Isso. deixar aqui também que o Leandro faz bastante curso muito legal na área. Presencial tá fazendo na Exam. Que dia que vai ser o próximo? Dia 22 de junho, vai ser sobre psicodiagnóstico. Muito Isso aí é interessante. importante, Vamos, hein? Ana. Vamos. Principalmente Está para lá psicólogos. presente. Isso. Aprender o psicodiagnóstico, vamos falar de psicodiagnóstico. Muito interessante, então. Muito obrigada. Parabéns por aí esse para vocês, papo. pela iniciativa, né? Obrigada por estar aqui, ter aceitado Muito- o convite. Nossa. Parabéns Foi aí muito legal. pelo esse trabalho que vocês fazem do Mentaliza, né? Já começar a movimentar isso sobre saúde mental. E eu acho assim, legal que a gente, por exemplo, a gente fala da psicologia, mas a gente trouxe um psiquiatra aqui porque a gente gosta disso mesmo, porque eu acho que um dos pontos chave da Mentaliza é a gente ter essa interdisciplinaridade com os outros profissionais que ajudam a gente na psicologia, né? Então, o podcast tá aí pra gente trazer vários profissionais. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Referência aqui em Uberlândia. Então tá, obrigada. Obrigada.